Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um A3Casts. E hoje estamos literalmente com os 3 hosts fazendo, enfim, o podcast. Seja bem-vindo, Lucão, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Falou pra galera aí. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo novamente, né? Hoje os 3 reunidos aqui, assunto interessante. Vamos levantar essa bola aí, vamos pra frente aí. Oi, pessoal, prazer estar aqui hoje na presença dos meus 2 sócios, até que enfim, e vamos para mais um episódio. Pessoal, hoje o nosso tema é um tema muito interessante, que muitas das vezes nós fizemos isso durante a nossa vida sem perceber. E muitas das vezes, e principalmente após esse episódio, que é para justamente trazer essa provocação para você. Hoje o tema do podcast é ponto de decisão. Quais foram os grandes pontos de decisão da sua vida? Porque nós temos grandes marcos na vida que nós temos que tomar essas decisões, que nós temos que tomar uma medida de vai lá, vai para cá. Então hoje o bate-papo vai ser, nós vamos contar para vocês um pouquinho da nossa história de vida e vamos pincelar, vamos destacar os pontos que nós acreditamos ser os pontos de decisões, ou seja, aquele ponto que eu tomei e a minha vida foi para um lado. Se eu tivesse tomado um rumo diferente ou se eu tivesse tomado uma decisão diferente, provavelmente o rumo seria diferente. E quero começar pedindo para o Marcelo começar a contar um pouquinho da história. Marcelo, e se possível, comece da tua, vamos falar assim, migração. Nós somos 3 sulistas que estamos aqui no Mato Grosso. Eu acredito que esse foi um grande ponto de decisão na vida de cada um. Claro que pode ter tido casamento, filhos, etc. Mas, Marcelo, conta um pouquinho da tua história para nós e para os nossos ouvintes aí. Então, quando se fala em pontos de decisão, eu venho com um sentimento de alegria, porque acredito que as decisões que eu tomei, muitas delas foram acertadas, inclusive eu considero um grande acerto pelo fato de estar aqui hoje com vocês, vivendo esse momento, um momento importante na minha vida, e eu acredito que reflete o acerto quando eu tomei a decisão de vir do Sul para cá. Não foi uma decisão fácil, e aí veio um momento que eu me recordo, me traz muitas lembranças aí, no momento que eu tive que tomar algumas decisões, questão do medo que a gente sente, da dúvida de você saber se está tomando a decisão certa ou não, mas às vezes a gente é obrigado a tomar algumas decisões por causa da situação que a gente está vivendo. Algumas vezes a gente vive uma situação confortável, algumas vezes a gente é obrigado devido a um desconforto que está tendo, tomar uma decisão. E foi numa situação de crise na empresa que eu trabalhava na época, que me fez tomar essa decisão de ter que procurar lançar novos horizontes, buscar novos caminhos para seguir, devido a uma situação que, na verdade, não foi uma situação voluntária, ela foi, de certa forma, involuntária. Fui meio que obrigado a seguir a tomar decisão. Tomar a decisão de ter que buscar novos desafios aí. E aí surgiu a ideia de vir morar no Mato Grosso. Era uma situação que existia vinculada a uma grande empresa, uma grande multinacional que estava se instalando aqui em Lucas do Rio Verde. Dentro dessa mudança que eu tive para cá, ocorreram muitas situações aí que desvios de rota, digamos assim. Eu fui parar lá em Carlinda, lá perto de Alta Floresta, e que a história se alongaria muito, mas essa foi uma decisão que eu tive que tomar, e aí estamos aí hoje, graças a Deus. Falo com muita tranquilidade que fiz e tomei a decisão certa.
na época e estamos aqui hoje. Show de bola. Bacana. Marcelo, antes do Lucas falar aí, essa questão de que você veio e daí você trabalhou nessa multinacional. E o que te fez a levar, ou qual foi a provocação que te levou a montar teu próprio negócio? A empreender, porque depois tu saiu da multinacional, obviamente. Hoje você está empreendendo e esse foi um outro ponto de decisão. O que levou você a tomar essa outra decisão? Então, essa decisão na verdade, surgiu uma oportunidade e aí era uma situação que vai até mesmo... Essa decisão de empreender foi uma decisão muito difícil, porque isso envolve educação financeira. E na minha criação, eu sempre tive orientação de que a gente tem que crescer, estudar e arrumar um emprego. Nunca tive uma orientação de que eu poderia, e nunca me passou pela cabeça, me tornar um empresário, ter uma empresa, ser dono dela. Então, foi uma oportunidade que teve, mas ao mesmo tempo foi um conflito muito grande que existiu na época, mas também foi devido a algumas situações que surgiram e acabaram me levando para o lado de me tornar um empresário. Na época eu tive uma oportunidade, até sou muito grato à pessoa que na época me deu essa oportunidade de ser sócio dele no escritório, que nesse primeiro momento eu abri esse escritório em sociedade, e depois de alguns anos aí surgiu a possibilidade de eu seguir, digamos assim, carreira solo. Mas essas decisões aí não foram fáceis, acabo até ficando de certa forma um pouco emocionado quando me lembro de todas essas situações aí que passei, mas todas elas foram e vêm de algumas situações que surgiram. Na época eu estava estagnado, não conseguia, digamos assim, encontrar uma situação de que eu conseguisse ganhar mais e tal, e aí foi uma oportunidade que teve. Então eu acabei realmente digamos assim, agarrando nela para tentar, realmente foi uma aposta e para tentar ver se dava certo, e aí acabou realmente tendo essa situação aí de me tornar empresário. Show de bola. Lucão, conta um pouquinho da tua história aí. Não precisa começar com a mentirinha de que tu é gaúcho. Essa aí, o mundo é gaúcho, eu sou né? Pula essa parte e começa a falar da outra parte. Lucão, por favor. Não, mas vamos lá. Eu acho que a nossa vida ela é feita de tomar decisões diárias, né? A gente toma decisões todos os dias, né? Em todos os âmbitos, né? Familiares, negócio e aí por diante. E eu falo que a minha fase de tomar decisões, algumas decisões que eu tomei erradas, né? Outras acertei, como qualquer outra pessoa, né? E isso faz parte do nosso crescimento. E minha história é muito interessante, que a primeira decisão que eu tive que tomar literalmente foi com 14 para 15 anos. Eu jogava vôlei profissionalmente, né? Eu era meu último ano de juvenil, e eu tive um convite de sair de uma zona de conforto onde eu estava, né? Morando com os pais, né? Estudando e tudo mais, para ir para São Paulo, né? Morar em São Paulo sozinho com 15 anos de idade. Naquela época, isso é uma coisa absurda, né? Você não tinha celular, né? Você não tinha celular, né? Você não tinha internet direito, e aí por diante. A cultura era totalmente diferente, né? 15 anos era muito mais imaturo do que 15 anos hoje, né? Exatamente. E aquela primeira decisão do plano, eu cheguei e recebi a proposta do Banespa na época. Ó, quer vir ou não quer vir, né? Chamei meu pai falou, decisão é sua, né? O emprego é seu, não é meu, né? O que você escolheu, eu te apoio. E acabei indo morar em São Paulo. Então foi uma decisão, né, difícil, porque na época, o primeiro namoro, né? A primeira namorada, você tinha que ter a paixão platônica, morar longe, né, e tudo mais. Mas a decisão de sair da casa dos pais, que não é fácil para ninguém, né? E com 15 anos de idade, morar num grande centro que é São Paulo. Mas foi uma decisão certa, né, assertiva, deu certo,
e tomei outra decisão em sair do Banespa, outra tomada de decisão, né? Que eu tive outro convite de mudar de estado também, né? E ir para o Rio Grande do Sul de volta, jogar na Ubra, né? E essas decisões a gente tem, né, durante a nossa vida toda, né? E foram decisões tomadas, né, algumas com emoção, outras com razão, né? Outras tomadas em conjunto, né? E a partir dali começou, né, as tomadas de decisões mais, né, complexas, né? Tipo, sair do Brasil para estudar, né? Era uma decisão complexa. A volta do exterior para o Brasil, outra decisão complexa, né? A decisão de mudar de negócio, né, de área, né? Eu saí de uma área financeira, que hoje está hoje também, mas parti de uma área securitária, que querendo ou não, está englobada, né? Mudar de estado praticamente hoje, né? Eu estou no Mato Grosso há 6 anos, como é que eu vim parar no Mato Grosso? Com decisão de falar assim, eu vou focar hoje minha energia no Mato Grosso. Né? São decisões que a gente toma e eu acho que essas decisões foram tomadas, né, a grande maioria aí, certas, né? E dando resultados, né? A gente está feliz, né? A gente está fazendo o que a gente gosta, né? E eu acho que essas decisões têm que ser tomadas em cima, baseado não só na felicidade, tudo, mas também na questão de longo prazo, né? Você fala assim, eu vou estar feliz nos próximos 20, 30 anos, não só uma questão financeira. Muita gente toma decisão hoje financeira. Eu vou mudar de emprego porque eu vou ganhar mais. Tá, mas será que aquele emprego vai satisfazer? Né? São decisões que a gente toma, são complicadas, né? Estou passando isso em casa também, né? É uma decisão, minha esposa, por exemplo, uma decisão que ela tomou com 40 anos de idade, de começar a estudar a terceira faculdade dela de medicina. Isso é uma decisão que eu tiro o chapéu para ela, né? Uma decisão difícil, né? Porque medicina você tem um grau de entrega muito alto, né? Você tem que estudar muito, 10 anos de estudo e compromisso muito forte. E ela partiu para o compromisso, eu apoiei totalmente a decisão dela, e se Deus quiser, nos próximos 10 anos aí ela está formada. Né? Então, essa questão das decisões são fundamentais, a gente vive isso diariamente, né? E eu acho que a gente, hoje, mais maduro, na idade que a gente está, a gente consegue pautar um pouco mais com relação às decisões, né? A gente consegue parar um pouco mais, pensar, botar na balança, né, lado positivo e negativo para tomar as decisões. Quando a gente é mais novo, às vezes as decisões elas saem meio que na correria, ali, no desespero, né? Você fala, opa, acho que eu tomei a decisão errada. Né? Mas é um pouquinho da história aí que eu tenho aí hoje. Uma decisão certa que eu tenho certeza que você teve foi quando você virou meu sócio. Mas eu tenho certeza que foi, cara, ele foi um ponto de decisão que transformou a tua vida e continua. Pode ver que eu nem comentei, entendeu? Talvez foi comoção nele aqui, vocês não conseguem ver direito, mas estava escorrendo aqui do lado. Mas o quão importante é nós falarmos desses pontos de decisão. É muito importante nós analisarmos as coisas e talvez você vai se identificar mais com a história do Marcelo, talvez a sua história se identifique mais com a do Lucas, ou talvez sua história se identifique mais com a minha. Só que é comum nós termos esses grandes pontos de decisão. E eu vou antes de começar a minha história, já vou dar uma deixa aqui para você. Uma dica de um livro do Flávio Augusto, que é fantástico ler esse autor. Ele fala muito e ele tem um livro que é Ponto de Inflexão, que é uma grande decisão que você tem que tomar na vida para justamente galgar ou você pegar outros rumos. Porque é importante a gente sempre entender que etapa nós estamos da vida. Igual o Lucas falou, vai ter uma etapa na vida que você vai olhar N fatores. Cara, mas será que isso vai me fazer bem? Será que isso vai me agregar nisso? Vai me agregar naquilo? Vai me agregar naquilo? E tem outros fatores de vida, por exemplo, que foi quando eu tomei a decisão de sair do Paraná e ir para o Mato Grosso. Que foi muito parecido com a história do Marcelo. Que a minha decisão foi com 2 pontos principais. Desenvolvimento profissional e dinheiro. Mas eu vou ficar longe da família, eu vou ficar mais triste. Naquela hora não importava isso, porque eu precisava agregar valor patrimonial na minha vida. Claro que sempre em consenso com a minha família. Eu
saí da megalópole dali a São Paulo, depois fui para Barracão, uma grande cidade fronteiriça, não é tão grande assim também, mas lá eu fiquei até meus 21 anos, formei em Direito. Quando formei em Direito, tive o convite de vir trabalhar no Mato Grosso, vim em 2007 com a decisão tomada. E eu acredito que isso é a primeira vez que eu venho falar publicamente isso. Eu decidi que nós viríamos para o Mato Grosso no dia que eu conversei com minha esposa Sônia e eu falei, eu só vou para chancelar o convite do Miguel. Só que nós já tínhamos aceitado, porque nós vislumbrávamos uma vida melhor, nós olhávamos Mato Grosso, e olha que em 2007, chegar aqui em Lucas do Verde com um pouco mais de 20 mil habitantes, não era fácil, tá? A logística era absurda, hoje não é das melhores, mas hoje está 1 milhão de vezes melhor do que era. E nós tomamos essa decisão com a nossa filha com menos de 1 ano de idade, nós, casal recém-casados com 21, tomamos a decisão de vir para um lugar a mais de 2.000 quilômetros da nossa cidade, sozinhos, mas acreditando que nós poderíamos fazer a diferença na nossa vida e trabalhar muito para conquistar o que a gente conquistou. Aí recebi o convite, tive o discernimento de pegar e, entre aspas, na época, uma decisão que mais me pesou e que eu quase não tomei a decisão de vir, tomei a decisão de não vir, porque aonde já se viu, você se formou em Direito. Você vai para o Mato Grosso trabalhar com outra coisa e não vai advogar, ou fazer um concurso. E eu estagiei, né, no Ministério Público, estagiei com a Defensoria Pública, já dei o meu agradecimento à doutora Jussi, que inclusive mora perto aqui, mora em Itapurá, hoje que eu estagiei, fui escrivão da Polícia Civil, eu estava indo na casa, tendo nessa área jurídica, e deu uma reviravolta na vida, eu resolvi vir para cá, trabalhar com a questão da administração, já vim como gerente administrativo, depois me tornei executivo e assim foi. Mas as grandes decisões que eu tive, e essa foi uma das principais, que foi trocar de estado, deixar a família, depois minha família veio, etc. E as coisas ficaram muito melhores. 12 anos na empresa, eu decidi em 2018 tomar um outro rumo, que foi empreender, com uma carreira sólida, ganhando o que eu nunca tinha sonhado em ganhar, e era muito para o meu horizonte, mas eu tinha aquela vontade de correr risco, de querer fazer as coisas, de querer conquistar o mundo, querer conquistar, sempre com uma coisa em comum, que eu quero trazer reflexão para você. E que foi a mesma coisa que o Lucas falou e a mesma coisa que o Marcelo falou nesse ponto. Pontos de apoio. Você falou que teve o apoio do teu sócio, venha, vamos fazer acontecer. O Lucas falou que sempre foi apoiado pelo pai. Claro que nós tivemos mais pessoas, sim, mas eu tive muito apoio do dono da empresa que eu trabalhava, aonde ele me incentivou e falou, você tem muita capacidade de conquistar tudo aquilo que você quiser. Você está saindo de cabeça erguida e eu estou te apoiando nessa decisão. Sabe aquele, que coisa boa você sair e tudo? O quão importante é nesses momentos de tomada de decisão você também ter as pessoas que te apoiem ou que te ajudem a fortalecer a decisão que você quer tomar, porque não é fácil você sair de uma empresa com emprego. Mas eu não tinha mais para onde crescer. Mas, cara, você era um profissional bom, Marcelo, entregava e ia continuar minimamente reajustando o salário e ganhando bem.
Lucas saiu do mercado, entre aspas, mais direto financeiro, continua no mercado financeiro, hoje ainda mais voltou a dar o passinho, né, para cá. Mas como que é importante a gente parar para analisar e falar assim, sempre vislumbrando e olhando o futuro. Eu acredito, primeiro, que para mim é uma característica muito forte, e eu queria ouvir de vocês dois. Um fator determinante em todas as decisões, em todos os grandes pontos de decisão da minha vida. Eu olhei para mim mesmo e dentro do meu autoconhecimento e da minha autoconfiança, me sentia capaz de tomar aquela decisão e realizar algo maior. Muitas vezes é até dar um passo para trás financeiramente, para lá na frente ver 20, 30, 50 mil passos maior financeiramente. Mas o quão importante foi para vocês, Lucas, Marcelo, Lucas, a autoconfiança para tomar essas grandes decisões na vida de vocês? O que vocês gostariam de uma pincelada disso sobre a autoconfiança? Foi o que eu falei aqui na minha fala, aqui, né, com relação ao tempo, né? A gente vai ficando mais velho e automaticamente a gente vai ficando mais autoconfiante também, né? Porque você começa a entender você, né? Se você olha para dentro, claro, você conhecer um pouco melhor, né? Porque lá quando você é adolescente e tudo mais, você está se conhecendo. Você ainda não sabe as suas aptidões, o que você pode entregar, né? Ali você começa a desenvolver isso. E ali você começa a tomar decisões não tomadas tanto em autoconfiança, né? Você olha e você, opa, mais uma parte financeira? Não, mais uma parte porque eu gosto, né? Quando você está mais maduro, essa autoconfiança ela é adquirida, né? Você fica mais maduro. Então a autoconfiança ela faz parte total de uma decisão bem tomada, né? Porque você vai analisar N setores, né? Não uma única coisa, né? E é o que você falou, a tomada de decisão vinculada à autoconfiança está linkada totalmente, né? A gente vê muitas pessoas, né, executivos, né, diretores, gerentes, operacionais e tudo mais, que tomam decisões, né, baseadas assim, eu sei que eu vou sair dessa empresa multinacional onde eu estou bem alocado, né, ganho bem, né, mas eu vou empreender, né? Volta à estaca zero ali, né, no sentido seguinte, sai da zona de conforto onde ela estava, porque talvez a zona de conforto seja o motivo dela tomar essa decisão. Perfeito. Né? Ou seja, vou sair daqui para crescer mais ainda, porque eu estou confortável. O ponto de decisão pode ser, eu preciso ir para minha zona de desconforto. Exatamente. Eu estou muito confortável, então eu preciso desse ponto de desconforto. Exatamente. Né? Então você vê muita gente tomando essa decisão. Você fala assim, a pessoa é louca, está largando uma coisa que ela está lá 10, 15, 20 anos, ganhando bem. Louca por quê? Né? A decisão é dela. Né? Então, ou seja, daqui a pouco ela está voltando ao mercado, empreendendo, fazendo o que ela quer fazer da vida, né? Que não tem certo e errado, né? A decisão de cada pessoa, né? Que ela vai tomar em decisões, logicamente, com as pessoas que ela acha que tem que virem junto com elas, né? Família e por diante, né? Eu acho que essa questão de decisão, até eu brinco às vezes que eu queria, na época, quando fui tomar essas decisões, ter o conhecimento que eu tenho hoje. É uma pena. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Que eu tenho hoje, mas eu acho que assim, acredito que essa questão da autoconfiança aí, para tomar uma decisão, ela vem uma questão de embasamento familiar, que muitos princípios que são colocados durante a sua vida, digamos assim, vão sendo embasamentos para você tomar as decisões também. Então, eu acredito que isso vem de uma criação que desde o início você vem adquirindo essa questão aí de autoconhecimento, no sentido de você empreender, no sentido de você buscar novos desafios. E aí até mesmo vem uma questão aí que eu falo que você tem às vezes que se espelhar em pessoas e também um ponto importante que eu acredito que eu tenho muito e carrego muito isso comigo é a questão da gratidão, entendeu? Essa questão eu acredito que
tive a questão aí de tomar algumas decisões, mas ao mesmo tempo tive muitas pessoas boas, próximas a mim, que me deram oportunidades que eu até, alguns eu coloco que considero como se fosse da família, porque realmente me ajudaram bastante durante a minha caminhada. Então, além de tomar a decisão certa, você acaba precisando de pessoas que te ajudem, porque só uma decisão, você sozinho, digamos assim, é muito difícil de você conseguir o sucesso sem pessoas que possam estar te dando o suporte, te ajudando. E eu acho que a palavra hoje é uma questão de ser grato também por todas essas pessoas aí que fizeram parte tanto da minha vida como da do Lucas e como da do Ronaldo, e também essa questão de ajuda mesmo, porque a decisão ela conta muito, mas a gente tem que ter sempre um pouco. Claro, e tem uma coisa muito, muito importante que eu quero trazer uma reflexão. Quero deixar essa reflexão para o final, mas já quero que vocês já pensem um pouquinho, tá? É bom deixar muito bem claro, né? Que todo esse podcast é bem ensaiadinho antes. Tipo, tudo certo, a gente faz sempre bem ensaiado, né? Tipo assim, 15 minutos antes a gente decide sobre o que a gente vai falar, né? Mas tudo bem, é assim. Uma coisa que eu acho que é importante vocês entenderem o que a gente busca com esse podcast, que foi um consenso e que eu acredito que é da essência de nós três. Buscar essa autenticidade, né? Não vim aqui ser... Nós não estamos fazendo teatro, não estamos... Nós estamos aqui falando o que realmente acontece, o que brota no nosso coração e o que nós somos, tá? Então eu acho que essa peculiaridade, essa essência a gente tem e sempre vai transmitir para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Acho que esse é o nosso carro-chefe. Eu quero deixar essa pitadinha, mas para nós responder depois. Eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo agora, depois uma para o Lucas. Mas a importância do dinheiro, das finanças na tomada das grandes decisões. Mas isso é para depois. Marcelo, continua a pegada aí. O que o medo representa nas tomadas das grandes decisões e como enfrentar? Então, porque o medo é um grande vilão, né? O medo é um grande vilão. É um sentimento perigoso, digamos assim, se você não souber lidar com ele, porque até tem uma frase que diz: eu estou com medo, mas estou indo com medo mesmo. Mas como são ganchos. É importante vocês saberem, tá? A pessoa que não tem medo é louco. Ponto. É bom vocês entenderem. O medo faz parte da natureza humana, desde que ele nos paralise para aquilo que vai trazer alguma ofensa à nossa integridade. Mas agora ele não pode paralisar nós em grandes situações, em grandes decisões que vão levar nós para algo melhor. Mas, Marcelo, por favor. O medo, ele é saudável, eu considero, e em todo momento eu acabo, na verdade, tendo várias situações de medo. Então, o que acontece? O medo, ele faz com que eu me proteja primeiro para daí ir tomar a decisão, mas não que o medo vai me impedir de tomar a decisão. A única coisa que ele tem que fazer é gerar uma proteção para você ir protegido. Digamos assim, tomar todas as medidas para não ficar exposto. E aí eu acho que é uma coisa saudável. Você sentir medo é muito importante, porque quando você vai fazer alguma coisa, e isso muita gente pode observar. A primeira vez você faz com medo, você toma todo cuidado. A segunda vez você já pegou o jeito. A terceira vez você já acha que você já dominou. Na quarta vez você vai lá e comete um erro. Por quê? Porque, digamos assim, você perdeu todo o medo e acabou deixando de se proteger de algumas situações que poderiam vir a acontecer. Então, eu considero que ele é importante, mas ao mesmo tempo você não pode deixar que o medo faça... digamos assim, mover alguns sonhos que você tem por causa desse sentimento. O que você precisa é trabalhar, encontrar, digamos assim, fatores para poder se proteger. E essa questão aí do medo é uma questão de você encontrar uma proteção para você poder seguir o seu caminho, enfrentar seus desafios aí
e não se expor tanto. Questão aí do medo financeiro, digamos assim, como eu falei antes, a gente tem uma situação que a gente não tem, digamos assim, uma educação financeira. Então, eu acredito que um dos maiores medos que sempre veio na minha vida aí, e tomando decisões financeiras, inclusive eu lembro do primeiro carro que eu comprei, a dificuldade que foi porque eu não tinha um embasamento, uma experiência, e aí veio muito medo de tomar uma decisão errada. Então, essa questão aí da decisão de tomar a decisão da área financeira, eu acho que falta muito a gente ter um ensinamento com relação à finança, outras coisas, para a gente poder acertar, digamos assim, mais. Mas até eu brinco que o primeiro carro que eu comprei, eu paguei 3 dele, mas eu falei, então demorei para me organizar nisso. Mas acredito que todo erro também ele acaba tendo que gerar um aprendizado. Então, se você cometeu um erro e a partir daí, por exemplo, eu acredito que nunca mais cometi o mesmo erro, consegui, digamos assim, me organizar e aprendi muito com isso. É muito importante isso. Então, pega a nota nisso e aprenda o negócio. Talvez você precise ressignificar. Presta atenção no que o Marcelo falou. Talvez hoje o medo esteja te paralisando. Pelo contrário, pense e reflita. Medo é algo saudável e pega essa dica que o Marcelo falou. Medo é uma proteção. Top, hein, Marcelo? Muitas vezes nós usamos medo como paralisante. Eu não vou fazer, eu não vou isso. Eu tenho uma história bem legal, vou falar rapidinho. Que foi uma das... Eu acredito que eu fui umas 4, 5 vezes para o Beto Carreiro e eu nunca tive a coragem de ir na montanha-russa. O dia que eu fui para Disney, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou sair do Brasil, vou para os Estados Unidos. E para quem acha que Disney é feito para criança, porque não foi para Disney ainda, tá, galera? Eu fui lá e simplesmente dei para ajudar ainda. O Romão deu uma força para nós, a primeira montanha-russa que nós somos, Aerosmith. Cara, você sai dela, em menos de 1 minuto você dá 3 loops seguidos. Tá bom, ali já falou, tá bom. Eu não tinha medo de montanha-russa. Tinha medo de passar mal. Tá bom, o que eu faço para não passar mal? Não como antes de ir na montanha-russa. Pronto. Resolvido. Então, pega essa dica. Medo é uma proteção. Lucas, pergunta para você. O que levar em conta antes de tomar uma grande decisão? Boa pergunta. São N fatores, né, que você tem que levar em conta, né? Lado positivo e negativo, né? Você faz uma separação ali, o que tem de bom e ruim. E aí o medo entra nesse lado também, né? Porque o medo ele serve como um freio, né? Às vezes você está animado com aquela ideia e tudo mais, você quer ir de cabeça, e aí você vai assim, opa, né? E aí meu concorrente, né? Meu plano de negócio está bonito. E o mercado, né? Ah, mas se você fizer isso é medo, né? E o medo te freia, né? E o freio, ele é bem-vindo, porque ele te coloca numa zona de equilíbrio, né? Sabendo assim, ó, se der errado, você tem que ter o plano B, né? Então, as decisões elas têm que ser bem divididas, lados positivos e negativos, para você sim focar se aquela decisão ela vai ser feita ou não, né? Eu vou ou não vou, né? A decisão ela vai ser decidida em cima de 2 pontos, no meu modo de ver, né? E o medo está no meio desses 2 pontos, o negativo e positivo, que ele vai te dar a zona de equilíbrio, né? Perfeito. Eu gosto muito de uma palavra que está na moda, mas é algo tão importante de a gente falar. Primeiro, para mim, o que eu vou levar em conta para tomar essa grande decisão? Está alinhada com o meu propósito? É o que eu quero? Ou eu vou tomar essa grande decisão simplesmente que vai pôr mais X mil reais por mês no meu bolso? Só isso. Mas vai me afastar da minha família? Vai me afastar das minhas crenças? Vai isso? Não. Então, dentro de um arcabouço,
Isso para mim é fundamental. Uma coisa que o Lucas colocou e foi oportuno, eu vejo alguns influenciadores e até mesmo alguns, entre aspas, com o devido respeito, gurus da internet falando, não existe, você não pode ter um plano B. Eu tô dando a minha opinião. É ridículo o cara falar que o cara não tem que ter o plano B. É claro que você tem um plano B. Até para saltar de paraquedas você tem o reserva. Você nunca quer acionar. Mas tu tem o plano B. Se tu não tem o plano B, qual que é o plano A, Marcelo, na tua área? O plano A e o plano B. Qual que é o plano A? Plano B. É nunca bater o carro, velho. O plano B é ter o seguro para cobrir. Ponto. Isso que eu falo, tu tem que ter um plano B. É para você não tirar o plano A. Ah, meu amigo, agora que nem... Vou simular o Marcelo. Ó, agora, meu amigo, é vida louca, eu vou sair com o carro louco aqui só porque eu tenho seguro. Claro que não. É, na minha opinião, fundamental ter um plano B. Muito cuidado para não cair na pegadinha de qualquer coisa que vai ficando difícil o plano A, tu vem e não, qualquer coisa eu tenho plano B. Eu volto para casa do papai e da mamãe. Amigo, você levanta a bunda da cadeira aí e vambora fazer acontecer. Ah, mas se eu tiver que voltar, eu empreendi, não deu certo. Amigo, elabora um bom currículo, vai pra rua e volta a trabalhar. Cara, uma das coisas que para mim mais freia o ser humano, o ego do ser humano é incrível. A habilidade mais primária do ser humano é vendas. E eu vejo um paradigma tão grande em ser quebrado em vendas. Meu amigo, você está vendendo todo santo momento. Eu não tenho nenhum produto, tá bom? Você está vendendo a tua hora para um cara que está pagando fixa e talvez um pouco barato, mas se qualifique e ganhe. Mas é importante você olhar isso. E olhar essas coisas, essas tomadas de decisão, por quê? Eu coloquei aqui um ponto de decisão para trazer para vocês, que foi quando nós tomamos a decisão e, na realidade, eu fui o incentivador e talvez insisti bastante para o Marcelo e o Lucas comprar a ideia de nós fazer esse podcast. Porque, galera, é tempo para organizar, é o Frank que está aqui no apoio, tem custo para fazer isso, mas mesmo assim, nós acreditamos, estamos aqui hoje os três, semana que vem provavelmente teremos convidados especiais e nas outras semanas convidados e mais convidados, que a gente vai começar numa rodada de convidados aí nos próximos meses agora, para vocês escutarem histórias. Eu estou muito curioso se der certo de um convite que o Marcelo fez ou vai fazer para um convidado. Cara, eu fiquei doido. Eu tenho certeza que vocês vão pirar nesse episódio quando o Marcelo contou a história do cara. Nós vamos receber outro que a gente já fez o convite, né, Lucas? Ele já se propôs. Não sei se vai ser, mas entre os próximos 3 episódios ele estará aqui. Vocês vão ver que história. É impressionante em como nós devemos nos inspirar nessas histórias e nesses momentos que as pessoas param, saem da zona de conforto e tomam as grandes decisões. E é legal, né, Ronaldo, que são histórias que a gente nem imagina, né? Nossa, eu nem sonhava nisso. Vê a pessoa e você nem sabe de algumas histórias que ela viveu que são, digamos assim, impressionantes e motivadoras. E eu falo que o ser humano tem um poder muito de ser resiliente, ele consegue se reorganizar tudo, mas é que nem você falou, infelizmente o ego muitas vezes ele infla e não deixa a pessoa. Exatamente. Uma última pergunta e daí nós vamos para nossas considerações finais. Lucas, qual o teu próximo grande ponto de decisão? Boa, hein? Próximo ponto de decisão nossa é investir mais ainda aqui no Mato Grosso. Né? É um planejamento que eu tomei lá atrás, né? Nos próximos 10 anos, a gente se tornar referência no que a gente faz, não só no Mato Grosso, mas a nível Brasil. Né? A gente está alcançando isso já, então isso é o mérito nosso, né? De a gente estar aqui, né? A gente
quem sabe nossa vida, né? Só viu, acho que é só o lado bom, não? Eu acho que é só o lado bom. Calma, você só posta as coisas boas no Instagram. É óbvio, eu não vou mostrar que é parte ruim. Se é pra eu mostrar, eu vou mostrar boa pra te incentivar. Ninguém sabe que nós vamos desligar agora. Vou subir o link, vou mandar pro Frank. Nós vamos pegar 350 km de estrada, compromisso, dormir e amanhã, 7h30, nós vamos ter que fazer mais quase 200 quilômetros para atender outro compromisso, depois mais 100 quilômetros, e nós vamos para Campo Verde, Primavera e voltar, e sexta-feira tem agenda aqui. Mas tá tudo bem, galera. Exatamente. Então, meu próximo ponto é exatamente esse. Ao pensar nossos objetivos traçados lá atrás, né? E a gente vai modificando, logicamente, esse planejamento, porque muda, né? A vida ela é feita de mudanças e o planejamento também. Não tem vergonha nenhuma você mudar em planejamento, voltar um passo atrás, falou, opa, errei aqui, deixa eu ajustar e vou de novo. Normal, né? Então, meu ponto é exatamente esse. Quero só pegar um gancho, Lucas. Eu gosto dessa parte que os meninos sofrem um pouquinho comigo aqui, de vez em quando que eu começo a filosofar. Não importa se você troca a tua rota, só que esteja sempre o teu destino fixado lá na frente. A rota foi feita. Eu vou falar para vocês, eu trabalho muito com planejamento financeiro. Se você seguir 100% um planejamento de 5 anos, você errou o planejamento. Porque você vai ficando tão bom no caminho que você muda o teu planejamento porque você vai encurtar muito para você chegar lá. Porque você ficou bom. Quando nós começamos, esse é o 4º episódio? Quarto, né, Frank? 5º episódio. Ó, o Frank tá corrigindo. 5º episódio. Eu tenho certeza que no 100º nós vamos estar infinitamente melhor. Inclusive com estrutura, com tudo. E é assim que funciona. Então nós vamos mudar o planejamento. Não necessariamente daqui 100 episódios nós estaremos aqui no mesmo lugar com os mesmos equipamentos. Marcel, qual o próximo grande ponto de decisão? Essa pergunta é a pergunta de milhões. Além da teninha que a gente não vai parar de fazer, né? Então, eu acredito que para esse momento, acho que eu estou numa situação buscando um período aí de descanso, digamos assim. Os últimos 2 anos aí eu tomei muita decisão, então eu acredito que por um período aí eu devo dar uma estabilizada, digamos assim. Uma decisão que eu acredito que eu sempre vou persistir nela é de continuar trabalhando muito, continuar tentando me tornar uma pessoa melhor a cada dia que passa. E aí vamos ver o que tem aí para frente, mas a princípio eu preciso dar uma descansada. É uma decisão, né? É um grande ponto de decisão, porque o descansar quer dizer, na nossa roda da vida, é você deixar um pouquinho o foco do trabalho, do empreender, etc. Não é parar, mas focar em outras áreas, ponto. É assim que se equilibra a vida. Eu acho que assim, não é descansar no sentido de parar de trabalhar, mas no sentido que eu fiz muita coisa aí esses últimos tempos aí, eu acredito que agora eu preciso dar uma aproveitada no que foi construído, no que foi feito. E agora eu acho que o momento é esse de dar realmente ter os meus filhos para aproveitar também, minha família, então acho que agora talvez eu acho que essa seria um ponto de decisão aí que eu vou dar uma relaxada aí, digamos assim, mas continuar trabalhando muito aí para acredito que aprender a cada dia que passa e sempre se tornar um objetivo, uma pessoa melhor a cada dia. E você? Eu achei que ele ia piscar no que eu ia falar sobre o nossa, cara. Eu chamo o cara para ajudar a carregar o piano, o cara me fala, tá pescando, vai tirar febre. Eu tenho 2 grandes pontos de decisão, muito claro para mim. Um dos grandes pontos de decisão, um dos 2, é triplicar o faturamento do nosso negócio, claríssimo para mim isso. Triplicar, é isso que eu quero.
E eu não vou parar enquanto eu não conseguir isso. Espero fazer muito mais. E o outro grande ponto de decisão é conseguir introduzir minha filha para o mercado de trabalho. Ponto. Que eu acredito que seja os 2 maiores desafios e pontos de decisão. Uma adolescente de 16 anos que eu preciso, como pai, ajudar ela a se inserir nesse mercado. E agora chegou a minha hora de estar junto com ela, principalmente para mostrar cenários para ela do que pode acontecer e deixar ela tomar a decisão e respeitar a decisão dela. Mas meus 2 grandes pontos de decisão são esses. Muito bom. Fechado? Marcelo, Lucas, mensagem final para o pessoal aí, agradecimento e vamos encerrar nosso episódio, né? Eu me lembro muito da minha juventude, da minha adolescência, não que eu seja velho. Faz tempo, Consegue lembrar ainda? Não, mas tudo bem. Sofri muito, questão de ansiedade, de tentar identificar que caminho que eu ia seguir na vida. E a reflexão é que a gente tem que, às vezes, deixar um pouco a vida nos levar, digamos assim, a preocupação. Às vezes ela é uma preocupação exagerada, às vezes ela nos gera mais transtorno que nos ajuda. Claro que temos que estar sempre atentos aí, até deixar uma frase aí para os mais jovens, mas eu acredito que essa frase seria para todo mundo. Ouvi essa frase uma vez, e na vida não importa quantas vezes a gente respirou, mas sim os momentos que tiraram o nosso fôlego de liberdade. Que isso, tchau. Eu nem falar mais nada, não vou agradecer. Isso, cara. Elevou a régua e muito aqui. Mas agradecer o pessoal novamente, né, por estar acompanhando a gente, né, são assuntos, a gente vai tratar de vários tipos de assuntos aqui. Somos ecléticos, não temos nada travado aqui, como a gente falou, a gente deixa isso aqui tudo correr naturalmente, a gente não combina nada antes, né, e acompanhe. Querem participar, manda mensagem pra gente também. Manda, se convidem para participar. Exatamente. Quer conversar sobre algum assunto ou, né, colocar alguma pauta que a gente pode levantar o assunto aqui também. E obrigado mais uma vez pela confiança. Galera, gratidão. Se inscreva no canal, compartilhe aqui, deixa seu like aqui, manda pra galera, manda pra família, manda pro escritório. Desejar aí pra você uma extraordinária semana e falar. Não deixe que o medo te paralise. Use o medo para se proteger, como o Marcelo falou. Tamo junto. Semana que vem, mais um episódio. Muito obrigado por passarmos esses minutos juntos. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Abraço.